Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, a nova fronteira da informação. De um lado, a gente tem máquinas, inteligências artificiais se tornando contadoras de histórias. E do outro, a gente tem a criatividade humana buscando jeitos incríveis de lutar contra a censura. Vamos entender essa batalha? E essa é a grande questão, né? A gente começa por aqui. Com as IAs cada vez mais presentes no nosso dia a dia, elas estão virando fonte de informação para muita, mas muita gente. Mas será que dá para confiar nelas de olhos fechados? Bom, para começar, que tal a gente dar uma olhada numa espécie de boletim escolar da IA? Sabe, vem quais matérias ela tira nota 10 e em quais ela ainda precisa de umas aulinhas de reforço para ser uma fonte de informação realmente confiável. A gente está se baseando aqui numa avaliação bem legal que a Folha de São Paulo fez, testando o desempenho das IAs em várias tarefas do dia a dia. É como se fosse um teste prático mesmo, que ajuda a gente a entender na real quais são os pontos fortes e os fracos desses modelos que estão aí. E olha, é só bater o olho nessa avaliação que um padrão fica super claro. A inteligência artificial se dá muito bem, ela brilha, quando o assunto é informação concreta, sabe? Coisas com regras claras, baseadas em dados. Pensa bem, tarefas como fazer contas de matemática ou planejar uma viagem, isso aí é moleza para uma máquina. A mesma coisa vale para analisar um monte de documentos e fazer um resumo. Ela consegue processar um volume gigante de texto e extrair os pontos principais com uma eficiência que, nossa, é impressionante. Mas claro, nem tudo são flores. Apesar dessa competência toda com dados, a IA tem uns pontos cegos bem importantes. Especialmente quando a conversa sai do mundo dos fatos puros e entra num universo bem mais complexo e cheio de subjetividade da experiência humana. E essa comparação aqui diz tudo, né? De um lado, a gente tem fatos históricos. Uma máquina consegue ir lá buscar datas, eventos, beleza. Mas do outro lado, aí o buraco é mais embaixo. Assuntos políticos. Aqui a conversa é outra. Envolve opinião, contexto, vieses. São nuances que os algoritmos ainda apanham para entender de verdade. Então, o que a gente tira disso tudo? É que, para certos assuntos, a inteligência artificial pode acabar entregando respostas incompletas, com viés ou até erradas mesmo. E o ponto aqui é que não é por maldade, sabe? É uma limitação do jeito que ela foi construída. Ela pode ser, sim, uma narradora em quem a gente não pode confiar cegamente. E é exatamente aqui que a nossa história dá uma virada. Porque a gente sai das falhas, digamos, sem querer, da tecnologia e encara um problema que é muito humano e totalmente de propósito: a censura. Então, para essa segunda parte da nossa análise, se prepara. A gente vai conhecer uma solução simplesmente genial para o problema da informação que é calada na marra. E ela vem de um lugar que ninguém esperava. O projeto se chama The Uncensored Library, ou a Biblioteca Sem Censura. E a missão deles, descrita pela própria organização Repórteres Sem Fronteiras, é muito direta e poderosa. Funcionar como um cofre digital para o jornalismo que certos governos simplesmente não querem que as pessoas leiam. E o mais incrível é onde esse lugar existe. Não é num site secreto, não é num aplicativo, é dentro do Minecraft. Sim, aquele jogo de bloquinhos que todo mundo conhece. A sacada é de gênio. Usar uma plataforma de entretenimento que está no mundo todo como uma espécie de cavalo de Troia para a liberdade de imprensa. Ok, agora é hora de juntar as duas pontas da nossa história. De um lado, a gente viu uma tecnologia que gera informação em massa, com todas as suas qualidades e defeitos. E do outro, um uso super criativo da tecnologia para preservar a informação que está sob ataque. Pois é, essa imagem aqui resume tudo de forma perfeita. A IA é sobre a criação, a geração de conteúdo em escala. Já a Biblioteca Sem Censura é sobre a proteção, a preservação do conhecimento com cuidado e intenção. Uma foca em quantidade e velocidade, a outra em coragem e resistência. Vale a pena a gente olhar de novo para essa frase, porque ela vai direto ao ponto. No fim das contas, não se trata apenas da tecnologia. Se trata do propósito humano que existe por trás dela. É a criatividade, a engenhosidade humana, usando uma ferramenta digital para defender um direito que é fundamental. E isso nos deixa com essa pergunta para pensar, né? Conforme a gente avança nessa nova fronteira da informação, o grande desafio continua. A gente vai confiar mais na eficiência das máquinas para gerar a nossa história ou na resiliência e na coragem humana para protegê-la? O futuro, provavelmente, vai depender de como a gente consegue equilibrar essas duas forças.